Olá, meus caros telespectadores das redes sociais. Sempre que eu estou aqui, estou pensando em você. Eu estou te procurando para te mostrar o que há de mais óbvio nesta caminhada rumo ao Reino dos Céus. Hoje eu trago para você, especialmente para os remanescentes que estão entre as religiões da terra, eu trago um assunto muito importante, sobre o reino milenar, o que você conhece como Reino dos Céus. Para quem não sabe, Reino dos Céus é governo que vem dos céus. A religião interpreta o Reino dos Céus como se fosse a morada do Pai, a mansão celestial. E na verdade não tem nada a ver, porque quem tem um pouquinho de conhecimento gramático sabe que reino é governo e não morada. E eu estou aqui para falar do reino e não de morada ou de habitação. Eu quero falar sobre o reino dos céus, trazendo à luz a fala do grande rei, aquele que vem reinar sobre a terra durante 1000 anos. Yeshua HaMashiach ben Yahu Meled Yashuru. Quem ainda está por ler o discurso do Messias em Mateus capítulo 25, verso 31 a seguir. E quando o Filho do Homem se manifestar na sua glória, e com ele todos os seus anjos, então ele apartará uns dos outros, assim como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isto significa que num curral de animais há bodes e há ovelhas. Senão o pastor não estaria apartando bodes e ovelhas. Os pregadores das religiões, não entendendo nada do que o Messias estava falando, na verdade eles não podem entender mesmo, porque esse mistério é só para o remanescente. Pregadores dizem que o Messias estava ali discursando sobre o juízo final, dizendo que lá no juízo final ele iria reunir todas as nações humanas e iria separar os bodes das ovelhas, que segundo eles, os crentes são as ovelhas e os bodes são os ímpios. Até que parece, mas não é. Para quem não sabe, bodes e ovelhas são dois povos tirados dentre as nações pelo próprio Eterno, formando assim um povo remanescente, o que restou da casa de Israel e da casa de Judá, fazendo assim desses dois povos um povo seu, para viver eternamente na terra de Israel. A partir do momento em que o Messias ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou consigo todos os remanescentes da Brit Hadashah, da nova aliança, escolhido pelo Eterno para ele, o Messias. E agora, a partir do momento em que os emissários ficaram na terra, ensinando e buscando os remanescentes para estarem unidos na mesma fé, desde lá até hoje, todo o povo escolhido do Senhor para a nova aliança, a Brit Hadashah, já ressuscitaram com o Messias. Agora veremos a diferença dos bodes e das ovelhas. Lembre que quando o Messias disse: "Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo", ele estava falando ali com pessoas especiais que ele chama de ovelhas. "Porei as ovelhas à minha direita e os bodes à esquerda". Quando o Messias diz isso, ele está dizendo para nós que ovelhas e bodes são características espirituais. A ovelha é aquela que tem a característica espiritual que se identifica com o procedimento de uma ovelha. Quanto aos bodes,
são aqueles que também foram comprados pelo sangue do Messias, mas eles têm características diferenciadas das características da ovelha. No entanto, os bodes, mesmo que façam parte do mesmo curral, a vida dos bodes é diferenciada da vida das ovelhas. Então ele disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Então, para os pregadores da religião que diz que o Messias estava fazendo aí uma escolha para levar alguém para o céu e outro para o inferno, não existe nenhum fundamento bíblico para isso. É só você saber que a alusão aqui deste assunto é reino e não morada e não habitação. Então, as ovelhas que estão sendo chamadas pelo Messias são chamadas para reinar 1000 anos com ele. Estes são os benditos. Consequentemente, ele disse: o pastor separa dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Como é que nós vemos? Se bodes e ovelhas são um povo escolhido pelo Messias e todos ressuscitados com o Messias, por que há essa separação? A separação exatamente há por quê? Porque pessoas se fizeram bodes, ou seja, assumiram a qualidade do bode. Para quem conhece animais do interior, pode até já ter percebido que bodes, literalmente, eles não se dão com as ovelhas. Eles podem estar no mesmo curral, mas quando a porta se abre, ambos caminham diferentes das ovelhas. As ovelhas seguem o seu caminho reto e os bodes saem por dentro dos matos, pulando em cima das pedras, saltando cerca. É assim. A qualidade dos bodes espiritual traz a entendermos essa rebeldia. E eu vou mostrar aqui que no caminho do reino dos céus, que é o milênio do Messias, há duas qualidades de pessoas e todos estes pertencem à eternidade. Só que antes da vida eterna, que será em Israel, haverá um reino milenário, que é o 7º dia, é o ano sabático da criação do Senhor. O Senhor escolheu autoridades de Israel para reinar com o Messias e governar o mundo 1000 anos. Quem já leu sabe que está escrito no capítulo 11 de Mateus: naquele dia se encontrarão à mesa no reino dos céus Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas que representam todo o seu povo convertido e ressuscitado pelo Messias. Mas existirá também um povo que é denominado pelo próprio Messias de bodes, cabras, cabritos, e eles estão entre nós todos, do mundo do passado até aqui, eles estão sempre no meio de todos que nascem com destino à vida eterna. E esses são representados como bodes. Por quê? Porque eles têm características de bode. E os que são eleitos para o reino dos céus, eles têm características do animalzinho ovelha. Vejam como é interessante a apresentação do Messias quanto a essas qualidades. A ovelha baixa a cabeça para o seu guia, ela está na direção certa, porque ela escuta a voz do seu pastor aonde quer que ele a mande. O remanescente, que é reconhecido como bodes, segundo suas características, eles são rebeldes, não aceitam a verdade plena do reino milenar, não aceitam ser guiado por ninguém, não aceitam viver a submissão de um pastor. Eles querem viver ao léu,
eles querem viver livres, eles não querem ouvir voz de submissão de ninguém. O bode é um avarento, ele não aceita compartilhar o seu dinheiro com ninguém. Mesmo que ele saiba que é uma pessoa verdadeira, honesta e que vive a verdade, ele não aceita compartilhar o dinheiro com aquela pessoa. O bode, ele é um rebelde, ele quebra o mandamento do Senhor e não está nem aí. Na verdade, ele não é nada, ele apenas se ilude, achando que é, mas ele está mesmo destinado a morrer com as pragas do Apocalipse e vai cair no período da grande tribulação e vai matar a terça parte da terra, e os bodes estarão lá levando pedradas na cabeça, cerca de 35 quilos, e picadas de gafanhoto. Doerá 150 dias. Tudo isso no período da grande tribulação. Se você é um remanescente que está aí dentro das religiões, procure o aprisco das ovelhas, que é a sala de Yahushua. Fale com Ivan Lopes para que você não se encontre no meio desse povo que vai ser castigado com as pragas do Apocalipse. Eu tenho me deparado com pessoas que saíram do sistema religioso e estão aí vivendo a mesmice, mentindo, enganando-se a si mesmo, achando que é uma ovelha, não passa de bodes, de cabras e de cabritos. Preste bem atenção que o Messias, no seu recado, diz: e eu porei as ovelhas à minha direita. Isso não é uma profecia do Senhor lá para o juízo final, como diz a religião, não. Isso é uma profecia do Senhor que já está se cumprindo. É hoje que o Senhor está chamando os benditos do Pai para reinar com seu Filho 1000 anos. É hoje. E ele dirá para os que estiverem à sua esquerda, que são os bodes: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno aqui não é o inferno, como essa religião prega, não, minha gente. Fogo que castigará os bodes é a justiça divina, que os colocará do lado de fora do reino, aonde eles vão ranger os dentes de tanta dor, mas não há mais solução, porque eles escolheram viver fora do aprisco do Senhor. Querem falar com Ivan Lopes? Está aí meu WhatsApp na descrição do vídeo. Tchau, tchau, por hoje é só, e até o próximo vídeo.